Pede a bola, teacher! Ei, teacher, take the ball! Fim de papo, vitória do Cruzeirão cabuloso! Vitória do Cruzeirão cabuloso, 2-0! Uma vitória importante para trazer o respeito de volta. Com o time todo desfalcado, o Cruzeiro foi na raça, na vontade, lutou até o final e buscou o 2-0. É o cabuloso! É o cabuloso voltando, Nação Azul! Se você tá feliz com essa vitória, like no vídeo e se inscreve no canal. É só o que eu peço pra vocês. Tá feliz? Dá um like. Tá feliz? Se inscreve no canal Cruzeiro Esportes. O Cruzeirão cabuloso venceu. O Mineirinho falou que o trabalho do Seabra tá evoluindo. Bota 3 pontos na conta do Cruzeirão cabuloso. Patrick de Leon deu nós. Aí, nós estamos vendo replay do gol do William. Isso aos 49 do segundo tempo, esse pique, hein? Depois de tudo que ele correu. Exatamente. E não tem como, né? Não tem como não dar o destaque do jogo pro homem, né? William, 2 gols. No primeiro tempo ele assume a responsabilidade de bater o pênalti. E no segundo tempo, aos 49, a perna já pesada, cansado, né? O Fluminense com a linha lá em cima, amassando a marcação do Cruzeiro. O William faz um desarme, conduz a bola até o meio de campo, dá uma caneta. Tô vendo aqui, ó, o replay aqui, ó. A canetada, linda. E ele continua conduzindo em velocidade, sai de frente pro Fábio. E a gente sabe o quanto é difícil o Fábio cara a cara. A gente lembra do Fábio no Cruzeiro cara a cara. O William vai lá e faz um golaço, cara. Faz um golaço. Porque eu já vi vários atacantes chegar na frente do goleiro ali, ó, e pipocar, e errar. E a gente viu isso ano passado muitas vezes. Atacante sair na frente do goleiro e errar. Esse ano a gente viu também. Então, o William aqui, ó, o destaque do jogo. Jogou muita bola. Parabéns, Cruzeiro! Patrick Lopes deu Cruzeirão cabuloso, Patriqueira! Vitória maiúscula. Nenhum de nós 3 acertamos o placar. Contudo, destaques: 2, o William e o Anderson. Não podemos esquecer do Anderson, porque se não fosse o Anderson, talvez o Cruzeiro nem a este segundo gol chegaria. Parabéns aos gols que o Anderson fez nessa partida, mas sinceramente, eu sou fã demais do nosso lateral direito. Quando eu falo, é o melhor lateral direito do Brasil, e é o melhor lateral direito do Brasil. E é. Não é pelos 2 gols, não. Quem acompanha sabe que nós falamos isso aqui. Então, parabéns, William. Um cara que é identificado com o Cruzeiro, renovou há pouco tempo. E o Cruzeiro aí, né? Com desfalques, um time limitado, que pra grande maioria da torcida, e com razão, esse elenco mesmo, brigaria pra não cair, e é verdade. E com muitos desfalques, o Cruzeiro, nesse exato momento, é o 6º colocado com 17 pontos. E detalhe, muitos falaram aqui, esquece-se um jogo a menos, porque não tem como pontuar antes dela acontecer. Mas é bom ressaltar que o Cruzeiro está a 1 ponto de muitas equipes, está a 3 pontos do líder, com um jogo a menos sim, com esse elenco limitado, com muitos desfalques. Parabéns ao trabalho também do Fernando Seabra. Cara, não tem nem o que falar, galera. Que vitória importante. E engraçado, né, mano, como é que acontece as coisas, né? Que às vezes no jogo que a gente acha que tem tudo pra dar certo, né, ô Patrick? Às vezes dá errado. O jogo que você acha que tem tudo pra dar errado, dá certo, como foi no jogo de hoje. Todo mundo preocupado aí que o time tava diferente, que o Cruzeiro tava mexido, que não tinha, né, não tem o Romero, que o Rafa Silva tá fora, outros jogadores importantes, 3 volantes. Um deles tinha 300 anos que não jogava. E graças a Deus, no final das contas, aí, cara, essa vitória pro Cruzeiro é fundamental. O que o Cruzeiro tá conseguindo segurar antes dessa janela abrir é absurdo, é absurdamente positivo, cara. E vamos ser justos. O Cruzeiro, quando saiu a escalação, a trinca de volante, a gente não gostou. Não. Claro. Contudo, os 3
jogaram bem hoje. Eu acabei de escrever isso aqui, ó, Patrick. Lucas Silva jogou bem. Acabei de... O Ramiro jogou bem. E o Felipe Machado. Que pra muitos... A gente até tira chacota às vezes do Felipe Machado. Eu coloquei aqui, ó. Jogou bem também. O Felipe Machado nos meus destaques. E eu acho que o Cruzeiro superou a qualidade do elenco do Fluminense. Porque o Fluminense mostrou que tem mais qualidade. Você vê quando os jogadores... Você vê quando esse John Kennedy, que jogador que é esse, cara? Muito bom. Renato Augusto, Cara, que isso, é muita qualidade. Mas o Cruzeiro conseguiu, escreve aqui, ó, na organização, porque o Cruzeiro em nenhum momento se desorganizou. Em nenhum momento ele se desorganizou no jogo. E na vontade. Esse gol do Ira aos 49 do segundo tempo, vontade. Machado, vontade. O Anderson pegando a bola pelo rabo no final dela. Que isso? Vontade. Então o Cruzeiro superou hoje, foi na raça, gente. Na força da torcida, na força do Mineirão. Na vontade do elenco. Que mesmo com todas as limitações, a gente conseguiu vencer de 2-0 no Mineirão. Que era um placar que a gente não esperava. Agora, o gol do William foi sacanagem, viu, velho? Que golaço. Que isso, mano. Que golaço. Agora. E eu tinha acabado de falar, né? Pra mim é um dos melhores na partida, assim como o Anderson. E ele faz aquilo. É igual eu falei, aos 49, um lateral que corre igual o William correu. Porque contra o Cuiabá ele foi o que mais correu. 11 quilômetros e 240 metros. Ele deu 72 piques de 20 km por hora. Contra o Cuiabá. Hoje, ele correu de novo muito. Sim. Ele, aos 49 do segundo tempo, ele desarmou no campo de defesa. Ele foi pro ataque. Ele deu uma caneta, que eu falei, que ele deu uma assistência pra ele mesmo, através da caneta que ele deu no Martinelli, que já desistiu na passada, e na frente do Fábio, De Leão lembrou muito bem, o Fábio, cara a cara. É muito difícil. É muito difícil bater o Fábio. Ô, mano, e eu vou ele te meteu falar, uma é engraçado, né, que futebol acontece um negócio, às vezes a gente acaba esquecendo dos outros, né, porque realmente, como o gol do William foi ali no finalzinho, último lance do jogo, você fala, caralho, mano, toca não sei o que lá, mas eu ainda vou voltar, que pra mim o melhor em campo hoje foi o Anderson, velho. Foi o Anderson, tá? Porque quando tava 0-0, quando tava 1-0, mano, ele pegou 3, que se o Fluminense faz uma, os caras crescem no jogo. Com confiança, com vontade, com volume, o jogo era outro, irmão. Sim. E as 3 vezes que precisou, ele foi lá e segurou, falou, opa, tô aqui, e já acabou a conversa por ali. Aqui, e 2 das 3 defesas dele, cara, que as defesas, tipo assim, gente, se é outro goleiro, tinha tomado. Verdade. Se é outro goleiro ali, tinha tomado, gente. Então, o Cruzeiro hoje foi na vontade, cara. Foi na vontade, foi na raça. Aí eu falo com vocês. Fica todo mundo aqui enchendo o saco. E você abre, tira o Seabra, não sei o quê. Como é que você vai chegar lá na reunião do Cruzeiro e falar assim, eu quero propor uma mudança aqui? Você tá lá na reunião lá. Qual que é a mudança que você quer? Pedrinho, tá você lá, o Matos. Aí você lá dos dirigentes, você tem voz. Eu quero propor a mudança aqui, eu quero tirar o Seabra. Como é que você vai falar isso? Não tem jeito. Você pode não gostar do cara, você pode ter suas divergências com ele, pode. Mas, a gente tem que entender como as coisas funcionam. Você não consegue tirar um cara... Ô, Patrick, atualiza, qual que é o percentual agora? Tava com 61 antes do jogo. 61,5 antes do jogo. O Seabra agora tem 14 jogos pelo Cruzeiro nesta temporada, 8 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. E ele chegou a, de novo, 66,6% de aproveitamento com esse elenco do Cruzeiro. Não tem como. E aqui, vamos ressaltar, O quê? rapidinho, o Robert saiu chorando porque foi vaiado. Vai lá. Apesar que respeito, quem foi no estádio tem um direito. Mas vaiar os meninos da base, o Robert fez o ano passado um gol importantíssimo. Não estamos falando que ele fez uma boa partida, não. Pelo contrário, falei, ó, tem que sair o Gabriel Verón e o Robert juntos. Porque o Robert não está bem, assim como o Gabriel Verón não está bem. Mas você chegar e vaiar o Robert, o menino que é da categoria de base aqui, é bom a torcida do Cruzeiro repensar para não voltar aquelas práticas antigas que perdemos muitos meninos da base, que hoje tá brilhando em outros times. O Io Oliveira falou que a zaga, os laterais de Matheus Pereira segura o Cruzeiro. O resto, tchau e obrigado. E o Ciro Pereira falou que o Seabra não tem grife, mas que trabalho bacana até agora, hein? Inclusive, daqui a pouquinho, né, nós vamos ouvir aí o Seabra, ele vai poder explicar pra gente aí qual foi a ideia dele, o que ele planejou. E não sei não, tá? Não assusta aí se o Machado tiver mais oportunidades não, porque...
querendo ou não, ele entrou até bem nesse primeiro tempo, né? Mas era o cara que estava aí fora dos planos e pela necessidade aí dessas lesões, O Romero tava de fora, E o né? Romero fora também, trouxemos o Machado de titular, agora fica aí mais uma pulga atrás da cabeça da comissão técnica, do departamento de futebol. Lembrando que o Matos agora tá lá na Itália, né? Pra fechar com um jogador da posição também. Dois, na Matheus verdade. Henrique e o Wallace. O Wallace, dois na da verdade, né? posição. Mas que bom, o Cruzeiro ganha aí um reforço do Felipe Machado, que estava aí há bastante tempo sem jogar e hoje atuou bem, pelo menos para ficar entre os relacionados na próxima partida. Quando precisar tirar o Romero, não tem ninguém, tem um Machado. Coloca ele, até 10 de julho, o Cruzeiro vai fortalecer. Mas o Machado, nós falamos aqui, né? Com todos os treinadores, ele chegou a ter a oportunidade, muito deles, inclusive, como titular. E, sinceramente, ele é realmente, como é que podemos dizer? Ele é um jogador sensacional, não. Ele é útil. Mas ele já ajudou bastante. Já atrapalhou algumas vezes também. Mas já ajudou bastante e hoje foi mais um caso. É porque ele é muito voluntarioso, né, cara? Ele deve ser que é cara no dia a dia, que deve se entregar muito, deve chamar a responsabilidade, deve agregar bastante. E todo treinador gosta de jogadores assim. E a gente falando aqui dos números do Seabra, do aproveitamento e da organização. Antes das finais do Mineiro, o Cruzeiro também vinha bem com o Larcamon e era um time organizado. Depois daquelas confusões lá, que caiu demais e me parece que houve um desentendimento entre o Larcamon e o elenco e houve aquele desentendimento e o Cruzeiro perdeu a final daquela forma. Mas o Cruzeiro era um time organizado e o Larcamon também tinha um bom aproveitamento. Então a gente tem que valorizar, gente. Vamos valorizar porque o elenco não é tão qualificado assim para estar em sexto colocado. Não é. Você olhar o elenco do Também Cruzeiro, acho. É surpreendente. é um elenco de segunda parte da tabela ali do Brasileiro. Até os reforços chegarem. O Luquinha falando, parem de reclamar imediatamente do Seabra. Deixa o homem trabalhar. Exatamente. Jogadores medianos, base fraca e o trabalho tá excelente. O Mocassim do Senna falou que a base tá cheia de bagre e que o Cruzeiro precisa de reforços. Os caras ficam putos, né, mano? Mas é porque hoje realmente, cara, hoje o Hobbit realmente Não foi bem não hoje. foi bem. Hoje o Vitinho não entrou legal. Talvez, até pelos poucos minutos ali, quem entrou mostrando um pouquinho mais de vontade, roubando algumas bolas, foi o garoto Japa mesmo, né? Que a gente já tem uma confiança maior no trabalho dele. E o Arthur Viana acabou que não teve a oportunidade hoje também, né? Ficou como opção no banco de reserva, mas não entrou. Por que você tá rindo aí? Eu tô rindo da galera, tipo assim, a gente falou no início aqui, né, sobre a base. Gente, tem que ir com calma, os meninos tem que estar ali pra pegar a minutagem. Não! Tem que colocar! Aí eu falei Aí que... agora... Tira! Coloca! Não! Esse tira! Seabra é um burro. Você abre um burro? Não! Não dá. Se abre o burro, não põe a base. Ele não põe Tira a a base. porra da base. Esse Seabra é burro, ele não tira a base. Cara do céu, que doideira. Agora aqui, ó, antes cara. do jogo, eu falei assim, na hora que saiu a escalação, que a gente viu que ia ter Machado, Ramiro e Lucas Silva, aí eu falei assim, ó, você quer apostar quanto? Que se o Machado fizer uma boa partida, no final do foi. jogo vai ter um monte de gente falando assim, pô, tá vendo? O Machado tinha que ficar. Machado merece só a chance. Eu falei antes do jogo, não falei? Falou. Aí o que eu falei? Aí eu falei o seguinte, ó, aí se fica, aí tem uma sequência, 3, 4, 5 jogos, aí já começa a achar ruim de novo e já quer que saia. Eu acho que o Machado agora tem que ser o seguinte. Tem que falar assim, ó, ele tá perto de ser negociado, deixa ele uns 6 jogos fora agora, pra depois ele voltar a ficar disponível. Apesar que passou 6 jogos, dia 10 de julho, Matheus Henrique Wallace talvez esteja aí, né? Então Mas vamos então então põe por a base partida. e tira a base. Põe a base e tira a base. Aí, qual que é a outra que eu falei aqui? Que eu falei agora? O Machado? Do Machado. Pô, o Machado merecia uma chance, hein? Aí no Não, outro esse jogo Machado tem que sumir Aí no outro do jogo é Cruzeiro. titular. Tá vendo, só? Essa praga já tava pra ser renegociado. Trouxeram o cara de volta. Aí o cara fica 2 meses sem jogar, joga um jogo bem, tá vendo? Pô, tem que dar uma chance pro Machado. Ai, meu Deus do céu. Futebol é foda, né, velho? Agora não tem jeito, né, gente? O jogo com o Matheus Pereira é um. É outra história. Sem o Matheus Pereira. Não, é outra história. Gente, o jogo contra o Vasco, meu Deus do céu. O Lucão Gameplay falou que o Japa é enganação e o Mason Roy falou que essa fase só passa muito pelo ano do Matheus Pereira, que o time ganhou uma confiança por ele estar jogando bem. Parabéns pra zaga do Cruzeiro. Não, cara, assim,
Hoje, eu vou falar aqui, ó. Pra mim, o melhor em campo foi o Anderson. Né? Mas o Matheus Pereira hoje fez mais uma vez uma boa partida. Um jogo ok. Você quer quem jogou muito? A dupla de zaga do Cruzeiro. Sim. O Zé Ivaldo e o João Marcelo ganharam todas. Tá doido. O William fez uma partidaça hoje com a camisa do Cruzeiro. Agora, as grandes decepções do jogo de hoje, pra mim, Robert, Gabriel Veron. Faltou alguém? Ah, mas o Verón, você se decepciona com ele? Ah, mas mal demais, velho. Não, mas assim... Mas muito mal, eu mas já é não- mal. eu já Mas não é es- mal do nível que, tipo Não, assim, eu já tá, não- irmão, você vai apresentar o quê pra nós aí? Eu já não espero alguma coisa diferente do Verón do que ele vem apresentando. É. Pra mim, ele já teve minutagem mais do que suficiente. Antes desses 5 jogos aí, agora de sequência agora, os últimos 5 jogos titular, ele já havia tido minutagem suficiente pra mostrar alguma coisa, cara, e não mostrou. Os dois abaixo aí foram eles mesmo, o Robert e o Gabriel Veron, né? Agora o Gabriel cara- Veron ainda mais, né? Uma pessoa Quinta partida consecutiva. falou, falou que o Japa, não, o Japa é fraco, tá doido, cara. Que isso, velho. O Japa entrou em 5 minutos, cara. A dinâmica que ele dá, Verdade. os botes certeiros, dá mais vigor, dá mais presença no meio de campo. Galera, daqui a pouquinho, dentro de instantes, o Seabra tá chegando aí pra coletiva e nós vamos ouvir, obviamente, a coletiva, né? E logo depois tem o sorteio da camisa, tá? Então, uns 5, 10 minutinhos aí, 15 no máximo, né? Pra gente já soltar o sorteio da camisa. Se você não participou, dá tempo ainda, tá? Participa aí, manda o seu Pix. É só enviar um Pix valendo a camisa oficial do Cruzeiro de R$3. cruzeiroesportes@hotmail.com é o nosso Pix. R$3 o valor e junto tem que colocar o seu telefone com o seu DDD que você já está participando do sorteio. O nosso Pix também está aqui embaixo na descrição do vídeo. Só mais uma coisa, galera. O último convite que eu faço hoje pro Pagode da Lagoa. Nós estamos com os últimos 10 ingressos do pré-lote promocional para poder esgotar, e aí vai ter virada de lote, o preço vai subir. Dia 6 de julho tá chegando, sem ser, acho que são 2 sábados, né, pro dia 6 de julho, 15 dias, 7 horas de evento, 5 horas de música ao vivo, o evento é meu, o evento é do De Leon também, a gente tá produzindo junto. 4 bandas, 5 horas de pagode, de música ao vivo, DJ, cerveja gelada, drink, chopp, gente bonita, muita resenha e muita zoação. Garanta o seu ingresso agora mesmo, o link tá aqui embaixo na descrição do vídeo, o QR Code o Patrick vai colocar na tela. E agora, ó, pra você comprar o seu ingresso, ir lá curtir o Pagode da Lagoa, abraçando aqui o Vinícius Thiago, falou que também foi um jogão do João Marcelo, o Mason Royce, falando que o Marlon também jogou muito bem, e o Lucas Gabriel falou que uma parte da nossa torcida é bipolar. Que foi? Ah, o gol do Wesley. É, tá De canhota lá no ângulo, de fora da área, velho. Gol do Wesley? Ué, contra o Corinthians. Tem a vitória saudade? do Inter. Eu não tenho não, irmão, mas aqui não fez porra nenhuma não, ó. Não fez nada, não. Ele fez outro gol, o Wesley? Não. Isso é ele, ó. Ah, tá, ele acabou que perdeu ali. Aqui estava Engraçado pra isso fora. também, como é que Aquela- pode, né? O cara joga nada aqui, vai pro outro time e começa a jogar bola. O Felipe Martins falou que o Robertinho é um absurdo, falando que o Anderson já tá parecendo até um outro goleiro. E mostrou ali, né, o Robertinho provavelmente deve ter cumprimentado o Fábio também, porque são muito amigos. Verdade. O Robertinho que mudou a minha opinião quando o Cruzeiro falou do Cássio. Eu falei, será que é bom? Aí o Robertinho veio e já mudou minha opinião. Porque a junção Robertinho e Cássio com certeza vai dar muito certo. Contudo, o Cássio é só pra 10 de julho. Já tem dado certo com o Anderson, que foi um dos destaques. Os caras mandando aqui, Diogão, volta na narrar do Mineirão, mas a gente narra de lá, irmão. Eu que mosquei no credenciamento desse jogo aí, acabei perdendo o prazo, por isso que a gente fez o jogo do estúdio. O Renato falou que o Robert foi mal mesmo, mas ver a torcida vaiar o garoto e bater palma pro goleiro adversário dá nojo. Isso faz sentido, tá? O Danilo Souza falou que chegou agora. É verdade esse placar? É verdade. 2-0 pro Cruzeiro. E Patrick, Fala comigo. E nós falamos no início aqui, né? O Cruzeiro, há 8 partidas, não vencia o Fluminense. Isso. Aí a gente falou aqui dos elencos, dos momentos, e que hoje era a oportunidade Olha do lá, Cruzeiro. olha lá, ó. deixa eu ver. Que isso? Ô, mano, mas eu vou te falar, você sabe com quem o gol dele pareceu? Do Estevão no Atlético. Mesma coisa. Vem pela direita, puxa pra canhota e bate. A diferença é que ele é todo, o Wesley é todo torto, né? O Mas Wesley, foi um golaço, O velho. Estevão é um... Não, golaço que fez o Wesley ali, mas o gol muito parecido com o gol que o Estevão fez no Atlético também. Patrick, coloca a tabela na tela pra gente aí, Patrick. Bora, porque tá Coloca a tabela na tela aí, Patrick. Que? Atualiza aí. Se alguém falar assim, e aí, você fecha do jeito que tá aí, pra fechar o ano? Pré-liberta? É, o cestinho dá, né? Cestinho. 6. Pré-liberta, fazer um elenco forte pro ano que vem. Tá na tela? Tá na tela. Olha que delícia essa.
Olha que delícia que tá na tela aí, ô Deleon. É Vou isso. colocar na tela pra você ver também, que você tá vendo a Globo aqui, rapaz, mas não, o que tá na tela é isso aqui, meu filho, ó. Agora você vai ver também, Deleon. Olha lá, olha que coisa linda isso aqui, gente. Tá doido, gente. Tá bonito. Botafogo, o primeiro, 20. Flamengo, o segundo, 18. Atlético Paranaense, o terceiro, 18. Bahia, quarto, 18. Aí, quinto e sexto, Palmeiras e Cruzeiro. O Cruzeiro hoje, repara ali pra você ver, ó, 9 jogos. O Cruzeiro e Palmeiras tem 5 vitórias cada um, 2 empates cada um, 2 derrotas cada um. O negócio é que o Palmeiras sofreu menos gols. O Cruzeiro fez 12 e tomou 10. Tem 2 de saldo. O Palmeiras fez 11 e tomou 4. Tem 7 de saldo. Então, por causa de saldo de gols, que o Palmeiras é o quinto colocado. E lembrando, sobe um pouquinho, hein, Patrick? Sobe um pouquinho lá. O Botafogo e o Atlético Paranaense já fizeram ali 10 jogos. O Cruzeiro tem um jogo a menos que o Botafogo, né? Então, uma vitória do Cruzeiro nesse jogo a menos, nós estamos lá com eles, viu, Patrick, Deleon, campanha, abraçando aqui o Gabriel Santiago, falou que as atuações individuais estão salvando o Seabra, e o Ciro Pereira falou que o Japa joga muito e logo será titular no Cruzeiro em outro time. Vaiar um jogador que só nos salvou da segundona ano passado. Força, Robert, a opinião aqui do Ciro Pereira. Que coisa maravilhosa essa tabela do jeito que tá aí, hein? Só pro Deleon falar. Eu falei isso aqui na semana passada. E vou falar mais uma vez. Eu sou um cara que critiquei a vinda do Seabra. Mas a torcida do Cruzeiro, gente, vamos lá. Não vou regeneralizar, né? Trouxe o exemplo na semana passada. Se fosse o Luxemburgo que tivesse pegado o elenco depois do Larcamón, tivesse fazendo essa campanha, sabendo que é um time limitado para não brigar para cair, com os jogadores que estão de fora, fazendo essa campanha, a gente iria falar também com o Luxemburgo. Nós ia estar falando Luxemburgo em termos de futebol mesmo, hein? O Luxemburgo estaria na entrevista falando, e lembrando, hein? 10 de julho ainda, o Cruzeiro vai ser montado, vai chegar mais peças, estamos tendo muita dificuldade de montar o elenco, e é verdade. Mas qual a dificuldade de entender que o Seabra tá fazendo um bom trabalho, gente? Que você ainda pode ter desconfiança do trabalho dele, até porque é o primeiro grande trabalho dele, ok. Mas a falta de reconhecer um bom trabalho no Cruzeiro, o time que você diz torcer, de um treinador que realmente chegou sob desconfiança, mas está com 66,6% com um time limitado e com o Cruzeiro aí... Os caras estão falando que o negócio do Robert parece que ele sentiu alguma dor ali, alguma coisa assim. Beleza, foi isso. Mas ainda assim, se tiver realmente acontecido as vaias, né? Independente se ele chorou ou não, se ele sentiu ou não, as vaias pro Robert, menino da base... Acho que o cruzeirense que vaiou precisa repensar isso aí. Agora, pro próximo jogo, que é o Bahia, volta o Romero, provavelmente. Isso. E só também, né? Mas o Arthur Gomes. Arthur Gomes vai estar numa condição melhor. O Rafa Silva, o Arthur Gomes já vai estar com um pouco mais de ritmo. Barreal e Rafa Silva sem chance. Barreal, Rafa Silva, por enquanto, não. E o Bilu também não teve oportunidade hoje, né? O Bilu também pode entrar aí no jogo contra o Bahia. Mas pelo menos voltando ao Romero aí, já traz um pouquinho mais de segurança ali, né? Pra defesa, um pouco de marcação mais forte, né? E mais opções também, né, Diogo? Isso é importante, né? Agora, falando que o Patrick falou aí, cara, a questão do treinador não ter grife é cultural no Brasil, cara. É cultural. E a falta de experiência do Seabra, ele acaba ele não consegue durante a coletiva e o momento em que ele tem a oportunidade de se comunicar com as pessoas, dele jogar pra galera, que é o que um treinador experiente faz muito. Cara, sabe um cara que faz muito bem isso? Ele tá com o microfone, cara, ele sabe blindar. Quem? Ele sabe jogar pra galera. 2. Posso chutar um? Tem 2, fala um. Renato Gaúcho. Nossa, Renato Gaúcho tem a mãe demais de fazer isso, cara. Ele perde o jogo, cara. Ele consegue tirar o foco total do elenco. O Renato Gaúcho. Sabe outro que consegue fazer isso também? O treinador do Palmeiras. Bel Ferreira. Faz isso muito bem. Chama a responsa, né? Ele chama a responsabilidade, ele tira o foco do resultado. Como? Só com o microfone. E o Seabra ainda não consegue fazer isso. O Seabra ainda tá lá tentando falar de tática nas entrevistas. Aqueles assuntos difíceis que ninguém gosta de escutar. Mas... Ou na verdade é mais até a forma que ele fala ali também. Né? Então o Seabra 66%. Tem o que falar. Não tem o que falar. O performance só vai melhorar quando derem um elenco melhor para ele.
E hoje o Cruzeiro, em questão de organização, ele não perde em nada para um time que tá ali, gente, nas primeiras posições. Em termos de organização, não perde em nada. Agora, o Cruzeiro não tem a qualidade que os outros elencos têm. Chega, a gente vive falando aqui, Callieri, você ter ali poxa, você viu, gente, o John Kennedy hoje do Fluminense. Que baita de um jogador. Imagina um jogador daquele ali jogando pro Cruzeiro. O cara jogou numa beirada, depois ele foi pra outra e finalizou como falso 9. E dando trabalho o jogo inteiro. Muita qualidade. Então, dia 10 de julho, tudo vai melhorar. E enquanto isso, a gente vai ficar ali, ó. Pré-Libertadores, quietinho. Me deixa! E a contagem regressiva vai diminuindo. Antes era 8 jogos para 10 de julho. Agora são 5 jogos. E detalhe, o Cruzeiro na 6ª colocação. Eu tinha falado aqui, se a rodada fosse a pior delas, o Cruzeiro ainda se manteria entre os 10. O Cruzeiro ganha uma gordura ainda em relação a isso. Até 10 de julho chegando, agora faltam 5 jogos. Então o Cruzeiro aí realmente está fazendo uma bela campanha, surpreendendo, inclusive, praticamente todos cruzeirenses, com certeza. E a vitória hoje foi tão importante, gente, mas tão importante. E a gente falou aqui no início do pré-jogo. Próximo jogo do Cruzeiro. Cruzeiro e Bahia, na Fonte Nova. Bahia, que é o 4º colocado, com 9 jogos, igual o Cruzeiro. Bahia, gente. Não vai ser um jogo fácil. Vai ser um jogo teoricamente, mais difícil que o jogo de hoje do Fluminense. Aí depois, Cruzeiro e Atlético Paranaense no Mineirão mas o Atlético Paranaense hoje, gente, é o 3º colocado. É um time bem também, né? Um time muito forte. Depois, Flamengo no Cruzeiro, Flamengo, Maracanã, gente. É o melhor elenco do Brasil. É o melhor elenco do Brasil. Um jogo desse aqui contra o Flamengo, meu amigo, teoricamente, qual que é o resultado? É vitória do Flamengo. Cara, o Cruzeiro vai pro Maracanã, o quê, gente? Vamos buscar um ponto. Então, a partir os próximos jogos do Cruzeiro, o Cruzeiro vai ter muita dificuldade em pontuar nesses próximos 3 jogos. Muita dificuldade. Aí depois ele volta o quê? Contra o Criciúma, né? Lá na 14ª rodada, dia 3/7. Aí ele pega o Criciúma lá no Heriberto Rios. Aí o Cruzeiro já vai pegar um time teoricamente inferior a ele. Que aí ele teria o quê? A obrigação de vencer o jogo, mesmo sendo fora. Então essas 3 próximas rodadas do Cruzeiro agora, gente... É pra definir o que vai rolar aí pra frente, né? Exato. Então, esse ponto de hoje, esses 3 pontos hoje do Fluminense foi muito importante. Estar ali no 6º colocado é muito importante. Que talvez seja a gordura nossa pra gente manter na primeira página do campeonato. E mais um dado importantíssimo, né? Enquanto o Cruzeiro, ano passado, conseguiu somente uma vitória no Mineirão, e foi contra o Bahia, aquela vitória por 3-0, o Cruzeiro chega neste Campeonato Brasileiro, com esse time limitado, com desfalques, 4 jogos, 4 vitórias. O Cruzeiro faz da Toca 3 o seu aliado, juntamente com a sua torcida, e está 100% dentro de casa. Um dado também importantíssimo que está refletindo na tabela. O Lucas Moreira falou que vai com o time ganhando, vai entender. O César falando que acha que o Bahia é freguês, mas o Bahia tá com um timaço, tá? Então tem que ter muito respeito aí pelo Bahia. O Alessandro falando que, pra falar a verdade, a única contratação boa de peso deste ano foi o Matheus Pereira. Não tem nenhum melhor jogador desse que tá vindo. Cara, que isso, irmão? Cássio. Tem Cássio. Porra, tá doido? Não, e aqui, vamos lá. Renovação com William Marlon. Contratação do Matheus Pereira, contratação do João Marcelo, essas renovações que você falou. Não. Foram todos jogadores da antiga gestão que essa nova gestão entendeu que era nível de Série A. Sim. E era importante manter. No caso, o William, a renovação dele foi do ano passado, né? O Marlon, que foi desse ano... na verdade, assim, o William já tinha uma renovação automática de 1 ano, sim, mas o Cruzeiro sentou esse ano e renovou por 3 anos, né? Ótimo. E o Marlon já tinha também até o final da temporada, o Cruzeiro renovou, então, assim como o William, também com o Marlon, até final de 2026. O Igor César falou que o Cruzeiro massacrou, sem clubismo. Um salve pra torcida organizado.
Uma torcida aí do Atlético aí lá de Montes Claros. Não sei se o cara tá zoando aqui ou se o cara tá falando sério. Mas um salve aí pra galera de Montes Claros. O pessoal tá passando o som lá, já tá, Patrick. Então, daqui a pouquinho aqui, ó, o Seabra chegando aí pra gente poder... Ô, Seabra, deixa eu falar com você. Nós ganhamos, tá meia-noite. Responde rápido aí, filho. E hoje é seu aniversário? Não, vai, pelo amor de Deus. Igual... Hoje não. Falta 4 minutos pra acabar o seu aniversário. Vai curtir, meu filho. Normalmente na sua casa lá, tá todo mundo esperando com o salgadinho. Não, eu tô doido pra dormir. Amanhã tem que acordar cedaço pra levar minha irmã no... no médico lá, que ela tem que resolver um negócio. Eu vou levar ela. Mas enfim, tomara que você abra e colabora com a gente. Quem mais aqui que tá ligado com a gente na Cruzeiro Esportes? O próximos jogos vai ser na Raça, tá aqui falando o Bruno Rafael que tá participando, o Pedro Henrique falou que o Vidalba tem espaço desse elenco, entrou bem mais uma vez ali, fazendo o terceiro homem da primeira linha ali de defesa, né, Patrick? Ressaltei isso contra o Vasco, ele entrou, trouxe uma segurança ali pelo lado esquerdo, né? É outro que eu tinha uma expectativa e falei pra torcida não descartar totalmente o Lucas Vidalba, né? Que fez 3 anos sensacionais no Argentino Júnior. Assim como falei do Barreal antes de chegar aqui, falei do Dineno também. O Lucas Vidalba, nas 2 partidas, precisou numa necessidade do Cruzeiro com elenco reduzido diante dos desfalques. Entrou bem mais uma vez. E o Ciro Pereira falou dificuldade para ganhar do Cuiabá. Olha o Cuiabá hoje, mas o futebol brasileiro tem muito disso, né, velho? E por isso que temos que valorizar. Quando o Cruzeiro ganhou de 2-1, que muitos esperavam uma partida fácil, eu falei, gente, não vai ser fácil, tanto que eu falei que seria 2-1 e aconteceu. Cuiabá, 5-0 Fortaleza, e hoje ganhou do São Paulo lá no Morumbi. Agora, o que o Anderson pegou nesse jogo, meu Deus do céu, foi sacanagem. O cara mandando aqui, o Demarco, falando que a melhor contratação até agora foi o Robertinho. O DBS Negócio falando do Anderson, o JLAE falou que não ouviu vaia, a galera aqui falando que o Anderson mitou hoje, e o Douglas Macedo, Diogão, se o Matos conseguir trazer o Matheus Henrique, Gabigol e Mikael, já dá pra finalizar o ano tranquilaço, você tá doido? Tá doido, e como dá? Ô, gente, e o Ramiro foi muito útil hoje, bando de ingratos, mandou aqui o teste. Então tá, ué. Foi bem o Ramiro hoje? O que você achou, Patrick? Falei, né? Para sermos justos aqui, assim que terminou a partida, quando saiu a escalação, nós falamos, meu Deus do céu, hoje vai ter emoção, hein? E os 3, a trinca de volantes que nós aqui antes, quando saiu a escalação, nos deixou preocupados, os 3 foram bem. Ramiro, Lucas Silva e Felipe Machado, na minha opinião. E até agora, nada de Seabroso pra gente poder... ouvir aqui, o pessoal tá acabando de finalizar ali a passagem de som para poder abrir a coletiva pro Seabra. O Frederico falando que o Ramiro foi bem. Vai vir aí o Seabra ou não? Agora o pessoal deixa a gente meio perdido aqui. O Alessandro falando que o Ramiro é reserva, né? Cara, o próximo jogo contra o Bahia é fora de casa, né? Sim. 1 ponto. Se conseguir, irmão, levanta a mão pro céu. Aí na quarta-feira seguinte, contra o Atlético Paranaense, 1-0 magro, 3 pontos. Contra o Flamengo, 1 ponto. Fazendo as contas aqui, pode terminar, Delão. Cruzeiro, 5 pontos nos próximos 3 jogos. Tá chegando o Seabra, então nós vamos fazer o seguinte, galera, presta atenção. Logo depois da coletiva do Seabra, a análise e o sorteio da camisa. Então coloca aí a última chance para você participar do sorteio da camisa oficial. Quem quiser participar aí e levar para casa a nova camisa do Cruzeiro por apenas R$3, é só enviar um pix para cruzeiroesportes@hotmail.com. R$3 o valor e junto coloque o telefone com o DDD. cruzeiroesportes@hotmail.com. R$3 o pix e junto o telefone com o DDD, valendo a camisa oficial do Cruzeiro. O sorteio vai ser daqui a pouquinho, depois da coletiva do Seabra. Deixa eu só ajeitar aqui pra gente já colocar no jeito. Vamos lá? Só preparar aqui, meu povo. Com muita atenção. Você já disse em relação aos jogadores da base, os jogadores novos, que eles têm aquele tempo da maturação para se preparar. E hoje o Robert, ele fez algumas jogadas, errou algumas jogadas e sentiu isso. Tanto que saiu de campo até chorando, pedindo desculpa pro torcedor, o torcedor aplaudindo o garoto. Isso faz parte do processo, né? Obrigado. Boa noite. Acho que primeiramente ressaltar a entrega coletiva
O jogo certamente exigia isso num nível muito alto, em função das características do adversário, que é muito bem treinado. E o Robert, em especial, para essa característica do jogo, ele foi muito importante, porque foi muito agressivo na primeira pressão. O Fluminense quebra a pressão dos adversários com uma certa frequência e facilidade, e a gente tinha que estar mentalmente preparado e fisicamente disponível para o esforço de recuperar as quebras de pressão. Então o Robert também foi importante nesse sentido, e além disso fez muitos movimentos de ataque às costas da defesa do adversário. Então pode acontecer com qualquer jogador, não ser feliz numa escolha, não ser feliz numa execução, mas no contexto geral, mesmo apesar desses momentos que muitas vezes marcam o jogador em alguma circunstância do jogo, porque ela pode ser potencialmente decisiva, mas no contexto geral ele fez um belo trabalho coletivo, né? Embora não tenha sido feliz em alguns desses momentos, foi agressivo, foi corajoso, foi para cima da marcação, amarelou o Diogo Barbosa no primeiro tempo, né? Sofreu uma falta na lateral da área que quase foi pênalti. Então acho que a gente tem que ter muito equilíbrio, né? E avaliar sobretudo a postura do jogador, ainda mais um jogador jovem, que ainda é um jogador em formação, que está enfrentando um cenário como esse, um adversário como esse. Eu entendo que ele competiu de igual para igual, foi agressivo, não foi feliz em alguns lances, mas isso de forma alguma eu acho que apaga, né, o aspecto positivo do desempenho dele, né? De uma forma geral, esses aspectos positivos que eu mencionei sobre o Robert, eles foram uma tônica da equipe como um todo. A equipe foi muito agressiva, teve um nível de entrega mental e físico extraordinário, e isso é resultado da dedicação, né, do trabalho dos jogadores e do talento deles. Só a qualidade sem o trabalho não potencializa o desempenho individual e coletivo da forma que a gente pode observar hoje, tá certo? E o trabalho, ele acontece quando existe a dedicação e o talento fazendo esforço para desenvolvimento ao longo do tempo, que é o outro ingrediente fundamental, né? Então, assim, no futebol, acho que existe essa ideia de que a gente só entretém oferecendo talento. Não. A gente precisa do trabalho para potencializar esse talento, né? E a gente precisa desenvolver essa mentalidade também. Então, os jogadores estão de parabéns. Muitas vezes existe oscilação de desempenho coletivo e individual, muitas vezes muitos são criticados, né? Mas quando eles conseguem, num jogo desse nível de importância e dificuldade, desempenhar da forma que desempenharam, eu acho que é um sinal, né, para todos que trabalham na indústria do futebol, de que a gente não comercializa só talento. A gente precisa do trabalho para potencializar o talento, para oferecer, divulgar e vender um espetáculo de melhor qualidade. Parabéns pela vitória, Seabra, parabéns também pelo aniversário aí, professor. Eu queria que você falasse sobre 2 pontos. A importância, por exemplo, de você também conhecer esse grupo e ali mudar um pouco em relação ao último jogo, sem esse homem referência, né? Você coloca ali Veron, Robert e o Pereira, que volta de suspensão. E uma outra, a importância de ter um jogador como o William no grupo, né? Nessa construção e nessa vitória do Cruzeiro. Obrigado. Exato. A gente, em função do adversário e dos jogadores que a gente tem disponíveis, e considerando tudo que a gente precisa fazer no jogo para ser competitivo, que envolve o momento ofensivo, envolve o momento defensivo, e envolve as transições, e envolve as bolas paradas ofensivas e defensivas, a gente acaba definindo um plano de jogo, e esse plano de jogo ele pode ter mais similaridade com o que foi o último jogo, né? Hoje especificamente o Veron
ele era muito importante aberto ali no início da construção, mas ele com liberdade também para ocupar a janela entre lateral e zagueiro ou a janela entre zagueiros, se ele enxergasse vantagem para fazer algum movimento de associação ou de definição. Ele acabou encontrando mais vantagem seguindo aberto a maior parte do tempo, mas tem situações em que ele também aparece e se associa por dentro, né? E a gente busca estudar a estrutura, a lógica dos movimentos adversários na hora de defender e busca criar vantagens no jogo. Quais são as vantagens? Posicionais, né? Numérica ou dinâmicas, né? Então, essas são as vantagens que a gente tenta criar. O Fluminense também tem a sua forma de criar vantagens e ele se baseia na concentração de jogador, na associação dos jogadores, um jogo mais criativo, de espaço reduzido, para depois quebrar uma pressão e transformar isso num jogo de espaço de velocidade para gerar chance de definição. A gente sabia que teria que repetir marcação para frente e para trás, manter a compactação, e nos momentos que eles quebrassem a nossa pressão e com a potência e qualidade que eles têm dos atacantes deles, a gente precisaria se desdobrar para defender o nosso gol em condição de igualdade, pelo menos de igualdade, né? Foi muito importante, acho que a gente fez isso. Se você for comparar com o jogo que a gente teve contra o Cuiabá, quando a gente teve a pressão quebrada em alguns momentos, a gente defendeu com poucos jogadores e faz parte do aprendizado, né? Então faz parte do aprendizado, as dificuldades daquele jogo prepararam a gente para isso, né? Então cabe a gente ter a capacidade de aprender com as nossas dificuldades para se fortalecer, para criar um repertório, uma caixa de ferramentas mais rica, para que a gente vá enfrentando os próximos adversários, tendo um leque de soluções maiores, né, ofensivas e defensivas. O William é um jogador experiente, que consegue apoiar muito bem ofensivamente o ataque e que tem uma dinâmica para as transições ofensivas e defensivas muito forte. É um atleta que eu entendo que está em crescimento e em desenvolvimento, e isso passa pela cultura de trabalho do grupo e dele, que mesmo sendo um atleta de alto nível e experiente, se mostra no dia a dia de treinamento aberto, disposto e com vontade de aprender. Então a gente vê o quanto ele defendeu área, o quanto ele está se fortalecendo nesse sentido. Se você vê o jogo contra o Vasco, o Vegetti rodando por trás para atacar justamente ele ocupando espaço e bloqueando, dificultando a ação aérea do Vegetti, quer dizer, então a gente entende que no nosso dia a dia a gente tem construído uma cultura de dedicação, de vontade de desenvolver a excelência individual e coletiva, e isso, o William é um dos jogadores que acaba também simbolizando e sendo importante e representativo nesse sentido, pelo nível que ele atua e pelo nível que ele já atuou profissionalmente. Então acaba endossando e a gente fica satisfeito da equipe como um todo está trabalhando dessa forma. Acho que isso que é o grande segredo para que a gente consiga evoluir o desempenho individual e coletivo. Seabra, boa noite. Você chega, por mais que você conhecia alguns jogadores, não foi um elenco que você trabalhou para montar desde o início. Pega um trabalho em andamento, com muitos problemas, né? Muitos desfalques, alguns jogadores machucados, ainda sem os reforços. Um quarto de campeonato, pelo que o Cruzeiro pensa em brigar ou ainda está muito cedo, o que você vislumbra aí nessa competição, depois desse grande início aí que vem tendo neste Brasileirão, que é dificílimo? Sim, a gente tem conversado sobre isso, né? E a gente queria bater essa marca aí de um quarto da competição, ou mais um jogo, e estando num cenário de parte de cima da tabela, com perspectiva de estar brigando, no mínimo brigando por G4, né? Para isso acontecer,
não existe outro caminho a não ser trabalhar cada jogo como uma final, cada jogo é uma decisão. A gente tem trabalhado nessa lógica, né? Se preparado para circunstâncias, inclusive emergenciais, né? Tanto ofensivas quanto defensivas, para brigar por qualquer ponto, né? Porque qualquer ponto pode ser muito importante. E tem um aspecto em relação à competição, que é uma competição de regularidade, a tabela é que ver a tabela é uma coisa, viver a tabela é outra. Viver a tabela na parte do 11º ao 20º é totalmente diferente de viver a tabela do 1º ao 10º. Então, o cenário que você se encontra, ele também acaba fazendo parte, é um ingrediente importante da construção de uma campanha, e a gente assumiu esse compromisso de brigar por viver a tabela num cenário ousado, um cenário de busca por protagonismo, só que para isso a gente tem que pagar o preço, e hoje os jogadores fizeram um jogo pagando o preço, pagaram o preço cheio e com juros, mas saíram com a vitória. Tamanha dedicação, a coragem, a ousadia. Seabra, feliz aniversário, parabéns também pela vitória. Seabra, você falou de critério, de uma análise mais calma com relação ao Robert. Esse é o critério, essa é a análise para a escolha do Felipe Machado também. Hoje foi esse o pensamento para a escolha do volante do Cruzeiro, para a vaga do Romero. A ideia passa a contar com ele. Qual que é a ideia com a relação à escolha do Machado? Foi uma situação ou algo já pensado? A escolha do Machado aconteceu por mérito do trabalho dele, né? Então, assim, dentro dessa ideia de uma cultura de trabalhar em alta intensidade, ele foi um jogador que precisou de um tempo e se adaptou e correu atrás. E aí algumas circunstâncias de substituição no final de jogo, para um jogador que está sem ritmo, é difícil entrar numa circunstância de emergência e de final de jogo. Então muitas vezes tem outros jogadores que já estão com ritmo de jogo, que estão naquele momento, e você acaba optando. Mas para iniciar um jogo do zero, né, e para ser justo com aquilo que ele vinha apresentando no dia a dia de trabalho, eu optei pela escalação dele de início. Então é uma opção que parte muito mais do mérito daquilo que ele construiu no dia a dia do que qualquer preferência ou escolha pessoal minha, embora eu sempre entendi, sempre deixei muito claro para o Machado que ele é um jogador que tem muitas qualidades interessantes, né? Então um bom distribuidor, muito técnico, tem boa visão de jogo, né? Então nesse sentido a gente fica feliz dele estar entrando nesse contexto coletivo de trabalho e também aportando aquilo que ele tem das qualidades pessoais dele. Seabra, parabéns. Falando um pouquinho também do gol, né? O Cruzeiro amanhã vai fazer a primeira coletiva do goleiro Cássio, já vem treinando há um bom tempo na toca, e hoje mais uma grande atuação do Anderson no gol, né? Você já tem o Cássio como titular, ou essa dor de cabeça pro gol do Cruzeiro e para você tá cada dia melhor para escolher quem fica nesse gol? Não, eu acho ótimo o Anderson tá desempenhando nesse nível. Eu acho que o que a gente quer é gerar um nível de competição positiva em que um empurre o outro, tá certo? Né? Então a gente fica feliz, sabia que o Anderson tinha potencial para desenvolver o nível de jogo e que ele vinha muito tempo sem ritmo, e lá naquele jogo contra o Atlético Mineiro eu falei, goleiro depende de um volume maior de jogos para entrar em ritmo de jogo, tá certo? Então primeiro de tudo, a gente está muito feliz com o crescimento, com o desenvolvimento do Anderson. A gente também está muito satisfeito com o trabalho que o Cássio vem fazendo, com o dia a dia dele, tá certo? O Cássio é um jogador de altíssimo nível e estratégico para a gente, né? No sentido da qualidade de jogo, da experiência que ele tem de jogo, títulos que ele traz com ele e toda essa vivência, né? Então a gente conta com o Cássio para jogar. Agora, o que a gente fica feliz é que a gente está conseguindo também, junto com o Anderson, contar com o Anderson. Então quem ganha é o Cruzeiro.
Seabra, boa noite, feliz aniversário, parabéns pela vitória. O Cruzeiro enfrentou 2 adversários que estão brigando na parte de baixo da tabela, em momentos ruins, né? O Vasco e o Fluminense, e a gente viu jogos bastante diferentes, né? Lá no Rio, o Cruzeiro atacou menos, até finalizou pouco. Hoje foi um time que buscou o ataque o tempo todo, sempre vertical, inclusive nos contra-ataques no fim do jogo. Eu queria entender um pouco dessa diferença, se foi uma questão pontual mesmo de o jogo não encaixar, ou se é a questão de jogar em casa, do adversário, enfim, de estar lidando melhor com os desfalques, o que explica essa diferença? Obrigado. Boa noite, eu acho que são 2 fatores primordiais, né? Primeiro, um dos aspectos que a gente tem buscado enfatizar a nossa capacidade de ser um pouco mais vertical quando recupera a bola, e a nossa forma de recuperar a bola proporcionar transições ofensivas mais objetivas e mais verticais. O segundo ponto, eu acho que é a característica do próprio confronto, né? O Vasco correu pouco risco com um jogo curto associativo, e de forma que com um jogo muito longo a gente poderia ter explorado algumas transições de segunda bola, mas é bastante diferente do Fluminense, que é uma equipe que concentra jogadores do lado do campo e que te permite, quando recupera a bola, ter um pouco de espaço pelo corredor central, né? Então vocês veem que algumas transições, quando a gente roubou no bloco alto, a gente buscou aí o corredor central, e algumas quando a gente roubou mais no final do jogo, como foi o lance do gol, aí você está num bloco baixo e te permite roubar saindo de frente com muito espaço nas costas, que é um tipo de marcação que não é a nossa forma principal de defender. Então o fato de você estar vencendo o jogo e o adversário buscando o resultado e te empurrando te proporciona também esse tipo de contra-ataque, que não é, a gente não inicia normalmente um jogo pensando nisso, certo? Então em parte a gente tem tentado evoluir nesse sentido, né? Então está tendo informação nesse sentido. Existe margem para evoluir mais, e em parte é a característica do confronto em função daquilo que o adversário também nos proporcionava. O Vasco proporcionou muito pouco nesse sentido pela forma com que atacou a gente. Aí o Fernando. Aleluia, papai do céu, muito obrigado. Quer dormir, velho? Ô, Seabra, obrigado pela vitória, irmão. E eu vou te falar, feliz aniversário pra você, Deus abençoe, falando aqui do fundo do coração, irmão, mas tá doido, filho, eu preciso dormir. Deixa eu te falar com o senhor Deleabra. Quê? Galera, depois da análise do Leon, sorteio da camisa e fim de transmissão, tá? Quem não tá participando, vá lá. Manda o seu Pix pra participar da camisa oficial do Cruzeiro. Põe na tela aí, Patricão. cruzeiroesportes@hotmail.com é o nosso Pix. R$3 o valor. E junto coloque o seu telefone com o DDD. cruzeiroesportes@hotmail.com. R$3 o valor, telefone e DDD. Sorteio daqui a pouco, valendo a camisa oficial do Cruzeirão Cabuloso. Só fazer um negócio aqui, peraí. Vitória contra o Fluminense. Aniversário do professor Seabra, coletiva. E agora a análise dele, o comentarista Diego de Leon, aqui no canal Cruzeiro Esportes. Campeonato Brasileiro, 10ª rodada Mineirão. Cruzeiro 2, Fluminense 0. As duas equipes jogando no 4-3-3 ali, tradicional. O Fluminense, naquele dinizismo, né? Que a gente já conhece, né? É um time que tem a premissa do toque de bola. Eles não apelam para chutes de longa distância em hipótese alguma. Nem em momentos de alta pressão dos adversários. O adversário pode estar lá sufocando as equipes do Diniz. Não pode dar chutão. Sempre toques curtos, aproximação. E o que eles fazem? Eles deixam em torno de 7 a 8 jogadores ali nas duas linhas de passe para obrigar o adversário a ter que subir 6, 7 jogadores para ter que marcar a saída de bola. E quando eles quebram essa linha de marcação do adversário, eles sempre pegam o adversário no meio do campo e eles vão e fazem superioridade numérica. Essa é a primícia do dinizismo, né?
além da constante troca de posições também, você poderia ver o meio-campo dele toda hora trocando de posição. Renato Augusto, hora estava no meio, hora estava na direita, outra hora estava na esquerda, fazendo muito o que o Ganso fazia muito desse time, né? Então, em seus times, o goleiro participa muito do jogo. A gente estava falando aqui em off, sobre o Anderson jogar com o pé, a diferença do Fábio, do Cássio e dos níveis de qualidade de goleiros. Com o Diniz, o goleiro tem que jogar, ele participa do jogo e ele é um dos jogadores que mais participam do jogo, é o goleiro. Então, o primeiro tempo, um dinizismo tradicional, todos nós conhecemos, mas o Cruzeiro, na organização e na vontade, ele conteve toda essa qualidade do elenco do Fluminense, que é no papel melhor do que o do Cruzeiro. Hoje foi na raça, galera. Hoje foi na vontade. O Cruzeiro superou o Fluminense no primeiro tempo, na raça e na vontade. E nos 37 do primeiro tempo, o pênalti marcado, bola na mão do defensor do Fluminense, o juiz é chamado ao VAR, sinalizado o pênalti, todos achando que o Matheus Pereira ia bater, e quem aparece lá para bater? O William. O William bate o pênalti, Fábio acerta o canto, mas a bola vai parar no fundo das redes. E o Cruzeiro faz 1-0 no Fluminense. E ali foi até o restante da primeira etapa. O Cruzeiro, na primeira etapa, ele foi melhor do que o Fluminense. E nessa primeira etapa eu destaco o William pelo gol e o Machado. Para mim o Machado se dedicou muito no primeiro tempo, cara. Muita dedicação na marcação, se entregando, bons passes, muita vontade. E assim foi o primeiro tempo. Veio o segundo tempo, o Fluminense atrás no placar não tem por que ficar lá atrás, né? Porque o seu adversário não vai ser atraído mais, uma vez que ele está à frente do placar. Então o Fluminense avançou as suas linhas e começou o quê? A pressionar o Cruzeiro na saída de bola. Amassando o Cruzeiro. E no segundo tempo, apareceu um outro destaque. Eu destaquei aqui no primeiro tempo o William e o Machado, que também no segundo tempo vinham fazendo uma boa partida, mas no segundo tempo apareceu um carinha lá, cara, que fez 2 milagres. Anderson. Ele fez 2 gols, cara. O Anderson. O Anderson fez 2 gols. 2 gols, gente. Não tem o que falar. Foram defesas, assim, de nível de goleiro do mais alto nível da Série A. Então, o Anderson, junto com o Machado e junto com o William, para mim foram os destaques do jogo, né? Machado com muita vontade, desarme, raça, passes. O William, não tem nem o que dizer, além da boa partida, os 2 gols. E o Anderson com 3 belas defesas, 2 delas para mim foram gols, né? E aos 49 do segundo tempo, o William, já com a perna pesada, time cansado, o Fluminense apertando o Cruzeiro lá no campo de defesa, já tinha mudado a estratégia era pressionar lá. O William me roubam a bola, conduz ela, dá uma caneta no defensor e sai cara a cara ao Fábio. Quantos atacantes do Cruzeiro esse ano perderam o gol cara a cara? E o ano passado, então, nem conta. E o William, com muita qualidade, com muita frieza, tomou a decisão certa. Poderia ter batido rasteiro, né? Mas bateu no canto superior e vencendo o Fábio e fazendo o 2-0. E eu vou ficar com uma frase do Seabra na coletiva. Viver a tabela na primeira parte é uma coisa. Viver a tabela na parte de baixo é uma outra coisa. O seu psicológico é diferente quando você está correndo à frente. Quando você está correndo à frente de um objetivo, o seu psicológico é um. Você está mais tranquilo.
você enxerga os desafios de uma maneira mais leve, mais tranquila. Você tem mais confiança em atingir seus objetivos. Outra coisa é você estar vivendo a tabela na parte de baixo, correndo atrás. Sufocado, sem ar, você vê os objetivos de uma maneira totalmente diferente. Então, o Cruzeiro hoje está na primeira parte da tabela, 6ª colocação. E hoje foi na raça, hoje foi na vontade, hoje foi no apoio do torcedor. Hoje não faltou luta. E olha que eu critico muito o Cruzeiro, eu critico muito esse elenco. Mas hoje foi um dos melhores jogos do Cruzeiro nesse ano, no quesito raça, luta e vontade. Porque o elenco do Fluminense é melhor do que o do Cruzeiro. E hoje, tecnicamente, nós não superamos o Fluminense, tecnicamente. Nós superamos o Fluminense, foi na transpiração, foi na raça. E por isso que o Machado foi um dos destaques. Porque ele foi um dos jogadores que contribuiu muito para isso. E, com o apoio do torcedor, o Cruzeiro saiu hoje vencedor com 3 pontos. Diogo. Tamo junto, velho. Tô comigo aqui, Deleabra. É que hoje você não foi muito Deleabra, não. Hoje... Você pediu pra ser... Não, eu quero dormir, meu filho. Amanhã eu tenho que levar minha irmã no médico cedão, velho. Você pediu pra ser ser antes de levar ela breve, no médico, antes de levar no médico, eu tenho que malhar, irmão. Amanhã eu vou chegar na academia. Antes do mascote do rival cantar, eu já vou estar lá, treinando. Vamos pro sorteio então, meu povo? Ih, caralho. Bora. Cadê o trem aqui, mano? Deixa eu só deixar no jeito aqui, ó. Patricão, vamos lá. Valendo aí, o Guilherme Maciel falou que você é brabo nos comentários, tá? Falou muito, mas pelo menos falou com uma coisa que presta. Obrigado. Vamos lá, então. Galera, valendo a camisa oficial do Cruzeiro. O Pix já tá aberto ali com o nosso... Porra, é essa aqui, mano? Você embolou o fio aqui, mano, o seu, ó. Achei que não tinha mandado DDD aqui, não. Deixa Travou eu ver. a live? Peraí. Tá tudo certinho. Peraí. Não. Não, voltou. Tinha travado, mas voltou, vai lá. Cauã Silva, DDD 33. Será que é Valadares? Os 4 últimos números, 1903. Cauã Silva, o horário que ele mandou os R$3 de Pix, às 11h44 da noite. Então aí, ó, confere aí, Diogão. Deixa eu só ver aqui, Patricão. Tô só vendo aqui porque caiu a live, mas já voltou. É isso mesmo, ó. Ele mandou dia 19, né? Já passou de meia-noite. Hoje é dia 20, 11h44. Mostra lá pra galera, Patricão. Ele colocou, mandou até o e-mail dele aqui, velho. Coloca na tela ali, Patricão. Tampa só o telefone dele aí pra informação pessoal, é foda, né? Patricão vai mostrar pra vocês aí mais uma vez. Todos os sorteios, né, que a gente faz. Chega um pouquinho mais perto pro pessoal ver os dados ali, horário, tudo certinho, ó. Tá ali o nome, Cauã A dos Santos. Arreda um pouquinho pra lá. Pronto, vocês conseguem ver ali, ó. Tranquilo? Foi feito dia 19, às 11 horas, R$3. O telefone do DDD dele é exatamente onde é que o Patrick tá tampando ali. Mais um sorteio feito. E pro nosso querido Adriano Martinho, que mandou aqui marmelada, mas logo depois mandou aqui um kkkk. Tá zoando, né, velho? Todos os nossos sorteios que a gente faz aqui é sempre com responsabilidade. Todas as camisas são entregues, tá? Nós não sorteamos, foi os ingressos, mano. Não, mas isso eu vou ter que fazer lá no perfil do Pagode, velho. Não vai ter jeito. Lá. Até por causa do horário. Considerações finais, meu querido Deleon. Lembrando que hoje, 7h30 da noite, tem live Resenha Celeste. Hoje foi na raça, hoje foi na vontade. Vamos ter paciência com o Seabra. Dia 10 de julho, tá aí a solução para melhorar a performance do Cruzeiro. E vamos que embora, galera. Meu querido Patrick Lopes, suas considerações finais. Amanhã nós estamos aí, velho. Sexto colocado brasileiro, com um jogo a menos em relação à maioria das equipes que estarão acima dele no final da 10ª rodada. 100% no Mineirão, com time limitado, sem os reforços ainda e com desfalques. Não tem um porquê a torcida do Cruzeiro reclamar. Vamos que vamos e vamos também desfrutarmos dessa sexta colocação. Ó que da hora aqui, ó. Brasileiro. O cara mandou aqui, ó, Álvaro Honorato. Ele foi o cara que ganhou a camisa sem ser no último jogo, no penúltimo jogo. Ele mora, até esqueci o nome do bairro que ele falou, acho que é bairro Flamengo, um bagulho assim. Aí ele mandou aqui, ó, o Álvaro Honorato, ó. Estreiei a camisa que ganhei no último sorteio no jogo de hoje da melhor forma possível. Então tá aí, ó, o Adriano foi o cara que ganhou
tem 1 ou 2 jogos pra trás, porque o último jogo o cara que ganhou era do Espírito Santo, né? Eu já até mandei a camisa pra ele. Deve estar chegando lá, mas não tem lero-lero aqui não, tá? A gente entrega e lembrando, tá, galera? Nós estamos com apenas 14 ingressos disponíveis aí pro nosso pré-lote, né, promocional do Pagode da Lagoa. Faltam 14, sexta-feira agora tem virada de lote e o preço aumenta. Então quem quiser já garantir o seu ingresso, o link tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Corre lá e vem prestigiar o Pagode da Lagoa, evento produzido por mim e pelo Diego de Leon. Tamo junto, boa noite, bom descanso. Amanhã a gente tá de volta aqui na Cruzeiro Esportes, Imprensa Parcial e Branca. Valeu, meu povo! É tudo nosso! Ó, botei a música errada, é essa aqui, ó. Da bandeira na mão, força pra frente meu time, quero arte.